Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simplesmente Como Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez e quero já de antemão pedir perdão a vocês pelo tempo aí de sem novas postagens. Eu estava com algumas atividades aí estava muito atarefado e agora eu pude me organizar melhor. Eu vou estar postando novamente aí novos vídeos e espero que seja uma bênção para a vida de vocês. O que eu quero refletir hoje com vocês, e antes de entrar já no conteúdo, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Nosso objetivo aqui é refletir, pensar sobre a base, tendo como base sempre a palavra de Deus. Mas eu tenho sempre comigo a expressão de um teólogo britânico, John Stott, que dizia o seguinte: em um dos seus livros ele diz que crer também é pensar. Então o cristão ele pode e deve usar a sua mente para a glória de Deus. Então nós temos que ser pessoas capazes. Já dizia um pastor já falecido, pastor Carlos Apolinário, que o cristão ele não é bobo, porque se ele fosse bobo, se ele fosse ignorante, ele não seria cristão. Então, o crente ele é inteligente. Então nós devemos usar a nossa inteligência para a glória de Deus. Eu queria pensar com você rapidamente hoje no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, onde diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falar sobre a verdade. A verdade, eu gostaria de destacar aqui 4 verdades a respeito da verdade. 4 verdades a respeito da verdade. A primeira verdade a respeito da verdade é que ela existe independente do conhecimento que nós temos dela. O que eu quero dizer com isso? Vou exemplificar. Antes de Isaac Newton descobrir ou formular a lei da gravidade, a gravidade já existia, obviamente. Desde que Deus criou os céus e a terra, as leis, tanto da gravidade quanto outras leis, já estavam estabelecidas. Quando se descobriu a lei da biogênese, que diz o seguinte, que a vida só pode surgir de vida, ela já existia desde o começo. Ela só foi descoberta, mas ela já existia. Então a verdade, ela é estabelecida, ela existe desde que Deus criou este universo, que composto é por 3 elementos: tempo, espaço e matéria. Então, quando Deus criou o universo, todas as verdades a respeito do funcionamento, das leis físicas e tudo que funciona neste universo já foram estabelecidas por Ele. Então, a verdade ela não depende do nosso conhecimento dela para existir. Mesmo que nós não conheçamos, ela já existia. A segunda verdade a respeito da verdade é que ela não pode ser criada, mas descoberta. Então nós não podemos criar algo e dizer que aquilo é verdade porque é a nossa opinião. A verdade ela pode ser descoberta, mas ela não pode ser criada. Porque não pode ser criada por nós. Na verdade, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que existe teria vindo à existência. Então, esta verdade que não pode ser criada, mas ela pode ser descoberta, ela existe por si só, ela se resume na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira verdade a respeito da verdade é que ela nos liberta, e é isso que o versículo diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantas pessoas já foram libertas da ignorância do pecado, libertas de não conhecer a vontade de Deus, de não conhecer a palavra de Deus. A Bíblia até diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o apóstolo Paulo faz a seguinte ilustração, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, a ignorância é comparada na Bíblia, muitas vezes, como cegueira espiritual. Quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo, somos libertos dessa ignorância e podemos andar no caminho da luz. Também é comparado com as trevas. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz.
Então Jesus é esta luz que simboliza, esta luz que ela reflete a verdade, aonde a verdade chega, o engano, a mentira não pode ficar. Da mesma forma que onde a luz chega, as trevas elas saem. Diz até alguns estudiosos, né? Na verdade isso é um fato, que não existe na verdade trevas, o que existe é a ausência de luz. Então a ausência de luz, ela acaba gerando as trevas que naquele lugar estão, mas quando a luz chega, as trevas deixam de existir. A quarta e última verdade que eu queria destacar a respeito da verdade é que verdades dependentes ou verdades contingentes levam a uma verdade maior. Vou exemplificar, parece meio complicado, mas eu dei o exemplo anterior sobre a lei da biogênese. Então, se existe uma lei biológica que a ciência descobriu, leis, eu precisaria aqui deixar claro para vocês que leis científicas, elas não são teorias. Teorias elas são ideias que os homens têm, que eles imaginam que pode ter acontecido, baseado em algumas evidências que também são interpretadas. Leis científicas são estabelecidas como um fato. Então é um fato científico, é uma lei científica que a biogênese ela estabelece que a vida só pode surgir de vida, ou seja, um ser vivo ou dois seres vivos podem gerar um terceiro ser vivo. Ou seja, a vida pode surgir apenas de vida que já existe. A pergunta que vem à nossa mente é, usando a nossa inteligência que Deus nos deu, se no início de todas as coisas não existia nenhuma forma de vida, como a ciência diz na teoria do Big Bang, que houve primeiro uma molécula, né, que é primeiro um ser unicelular de apenas uma célula, e ele passou a se reproduzir e colocando em cima disso bilhões e bilhões de anos, e houve uma evolução, e resumindo, várias formas de vida passaram a existir. A pergunta é, quando não existia nenhuma forma de vida, nenhum ser vivo ainda, quem deu vida ao primeiro ser vivo que passou a existir, que depois dele surgiram outros seres vivos? Se a vida só pode surgir da vida. Então essas verdades que são descobertas, como a lei da biogênese, elas nos apontam para uma verdade maior. E essa verdade maior é a verdade de um Criador, é a verdade de um Deus que trouxe vida, um Deus que trouxe tudo à existência pelo seu poder. Então, nós concluímos com isso que, assim como o universo aparenta ter um projeto, algo que foi projetado por tudo que foi estabelecido, nós podemos imaginar com a nossa razão que todo projeto ele tem um projetista, ele tem alguém que planejou. Você vê um carro andando aí na rua, aquilo ali não é simplesmente, aquilo ali teve todo um desenvolvimento, teve toda a parte de design, toda a parte de estrutura do motor, o funcionamento das peças, houve um projeto para que aquilo viesse a funcionar. E quando nós olhamos para a natureza, o corpo humano, tudo isso funcionando com perfeição, nós não podemos concluir que isso é objeto do acaso, como diz a evolução, que é uma teoria científica, e preciso deixar claro, ela não é uma lei, ela é uma teoria. Mas nós podemos concluir que tudo que nós vemos à nossa volta veio a existir através do Deus Todo-Poderoso, que trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra. Então eu quero dizer para vocês que a verdade sobre todas as coisas é Jesus, e Ele é quem pode transformar a sua vida e te libertar de uma ignorância espiritual, de uma ignorância que te leva à condenação, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminhos de morte. E Jesus, para fechar, Jesus diz em João também, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, um dos versos mais conhecidos do Evangelho de João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus te abençoe nesse dia.